Olá, internauta, seja bem-vindo ao programa Zoom, nosso bate-papo sobre tecnologia. Hoje eu estou aqui com o Marcos Joubert, com a Fernanda Soares e com o Fabrício Neto, a Nara Bessa, lá na Ilha de Edição. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na Ilha de Edição, para a gente conversar sobre o nosso tema, podcast. Nós já fizemos um programa sobre o conceito, o que é podcast e tal. Mas um dia, tomando café, nós descobrimos algumas dúvidas sobre podcast. A Fê trouxe as dúvidas pra gente, que pode ser a sua dúvida sobre podcast. Marquinhos, sobre o podcast, a gente tem vários sites, tem o podcast da Canção Nova, tem outros podcasts, que a gente entra e ouve podcast de lá. Só que existe uma outra forma de eu ter esse conteúdo comigo, sem ter que me preocupar, assim, toda semana eu tenho que entrar no site para assistir. Eu ouvi dizer que tem uma forma de assinar o podcast. Como que se faz isso? Então, o conceito do podcast, ele já se dá dessa forma. O podcast, ele só é um podcast de verdade se ele tem alguma coisa que ele possa fazer uma assinatura. Entende? Então, as pessoas que vão a um site para escutar o podcast, elas não estão fazendo um podcast de verdade. Simplesmente foi só uma visita. É somente uma página que tem um áudio disponível. O podcast, para ele se dizer podcast, ele precisa ter uma assinatura, ou um feed, ou um RSS, que é um íconezinho onde você faz a assinatura daquele podcast. Então vamos dizer que o programa Zoom da semana que vem, que as pessoas querem, não precisa vir até a página da Web TV ou da Canção Nova, ou aonde ele está colocado o programa, e assistir o programa, mas ela faz uma assinatura e que ela pode estar abrindo esse podcast dentro de um programa específico. Hoje a gente tem o iTunes, que é da Apple, e que ele faz isso já automaticamente, mas também tem outros que são agregadores, que você tem isso ou em browser ou até mesmo um programa específico dentro da sua máquina, que você recebe a atualização. Então o usuário de podcast, ele vai lá, ele cadastra aquilo, e ele cadastrando, todos aqueles que fizeram assinatura recebem automaticamente aquele programa. É claro, tem que estar conectado na internet para estar recebendo esse sinal, né? Mas uma pergunta assim, você falou do iTunes, né? Quem tem iPod, iTouch. E quais são as outras opções se eu não tenho um iPod, eu não tenho como assinar o iTunes? Como que fica essa parte aí? Então, veja bem, é separado. Um iPod seria o dispositivo para ler aquele podcast. Correto? Então hoje tem uma infinidade de MP3, né? Players. Então o que acontece? A pessoa tendo aquele dispositivo, ela pode baixar para escutar. Diferente do que acontece de você assinar. Quando você assina, você tem um programa que faz aquela autenticação e baixa aquele programa, aquele podcast, né, vamos dizer, para a máquina dele. Então um dos programas que hoje ele é de larga escala no mercado, que é o iTunes, que é um software de leitura de áudio da Apple, e que ele já faz isso. Mas existem programas que são agregadores, que você tem aquilo instalado no seu browser, ou um Firefox, ou um Safari, e que você recebe aquilo quando tem uma nova atualização do programa de podcast. Então eu recebo automaticamente, né? Não preciso me preocupar em entrar no site para assistir. Quando você faz a assinatura. É claro que tem que ter o endereço, tem que estar. Quem tem um podcast tem que ter esse cuidado de quando colocar o feed ou RSS, porque às vezes dá problema. Tendo conflito, a pessoa não vai baixar aquilo lá. Ela faz a assinatura, mas não recebe. Olha, vou confessar uma coisa para você. Enquanto nós estávamos tomando café na cozinha aqui, teve uma pessoa que está na ilha, na parte de áudio, que ela foi defender dizendo assim que ela não gosta muito, não curte muito essa questão do iTunes, né? Nara, você quer falar alguma coisa a respeito disso? Não, a Nara pediu pra eu falar por ela. O negócio é o seguinte, Marquinhos. A gente sabe que no iTunes funciona legal esse esquema aí do podcast. Mas na realidade dos outros players também fica legal? Ou não? É uma coisa que gira melhor no iPod, no iTouch? Ou por quê? Porque hoje está muito comum diversos players e a gente não tem como negar que a nível de Brasil o esquema do iPod e do iTouch não é tão difundido assim. Mas com os outros players também é possível fazer eu ouvir e baixar podcasts, né?
Então, a questão a gente tem que separar. Uma coisa é o aparelho, que você vai fazer a leitura daquele podcast. E uma outra coisa são os programas que baixam aquele podcast. Então, o iTunes, ele é um software de áudio que ele acaba fazendo o quê? Quando você coloca a assinatura dentro dele, toda atualização do podcast, ele baixa automaticamente via internet. Agora, a questão do iTouch, o iPod e outros players de MP3 é onde você vai ouvir o podcast. Mas isso aí então, independe. Independe. É claro que existe aí uma questão de qualidade, que o que acontece? Nos dispositivos de leitura, tem aqueles que têm os componentes mais fiéis, então você não tem perda de qualidade, mesmo sendo MP3. Então são coisas separadas, né? Um software que você baixa aquele episódio do podcast por assinatura de um feed ou RSS, ou até mesmo num agregador. E uma outra coisa são os dispositivos de leitura daquele áudio. Agora ficou claro, né? Ninguém tem mais dúvida, né, Fê? Agora ficou, valeu, Marquinhos. Tanto sendo o iPod, iTouch ou o MP3, tem Creative, vai. Olha, eu costumo dizer que eu represento você, que muitas vezes não entende dessas coisas, assim, podcast, internet, tudo, assim, você tem aquelas dúvidas, então eu tô te representando. Eu tive a minha dúvida lá no café e graças a ela o Marquinhos pôde esclarecer um pouco. Legal. Então, se você tirou suas dúvidas, já sabe o que é, faz a sua assinatura, entra lá, podcast.cançãonova.com, escolhe o assunto que você quer ouvir e faça a sua assinatura. Até o próximo programa. Deus abençoe.